Olá, boa tarde. Espero que você tenha tido um excelente feriado de carnaval e que esteja tudo pronto para iniciar o que no Brasil se convencionou chamar de Ano Novo. Dizem que o ano no Brasil começa apenas depois do carnaval. Não concordo que seja exatamente isso, não. As pessoas já estão trabalhando já há muito tempo, desde 1º de janeiro, mas de todo modo está aí. Feliz Ano Novo para quem acha que o ano começa agora. Seja bem-vindo a mais esta edição do Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV da cidade de São José do Rio Preto. Nosso programa é transmitido ao vivo dos estúdios da TV da cidade para toda São José do Rio Preto e também para outros recantos do Brasil e até do planeta, por que não, através da internet. O assunto de hoje é de grande importância, de suma importância, uma das maiores responsabilidades que o setor público e as pessoas, a comunidade de um modo geral, tem que lidar, sem dúvida nenhuma, a questão da criança e do adolescente. Nós estamos para isso temos a honra de receber em nossos estúdios aqui hoje o doutor Evandro Pelarim, que vem da primeira vara criminal de Fernandópolis, vem para ser lotado numa das varas da comarca de São José do Rio Preto a partir do dia 2 de março, já a semana que vem. É isso, doutor Pelarim? Muito obrigado pela sua presença em nosso programa. Tenha muito êxito aqui em São José do Rio Preto. Eu sei que o senhor sabe que em São José do Rio Preto, tanto quanto em Fernandópolis, em outras cidades brasileiras, o problema do menor, da criança e do adolescente é muito grande, é vultoso realmente. É um grande desafio também pela frente, não é isso, doutor Pelarim? Boa sorte. Muito obrigado, agradeço ao convite que foi feito pela TV da cidade, poder estar aqui batendo esse papo com vocês. E, enfim, estamos chegando aí, vamos tentar primeiro conhecer os problemas da cidade e em seguida tomar pé para poder trabalhar. Sem dúvida. Bom, o doutor Pelarim vai estar lotado, como eu disse, numa das varas da comarca de São José do Rio Preto. Isso já foi publicado pelo Diário Oficial, Diário de Justiça, da Justiça do Estado de São Paulo. Começa a trabalhar no dia 2 de março. E o magistrado, doutor Pelarim, se notabilizou em promover o toque de recolher em Fernandópolis, que impedia a permanência de menores de 18 anos depois das 23 horas. Durante 8 anos, menores de 18 anos eram proibidos de circular sozinhos após as 23 horas por Fernandópolis, que é uma cidade importante também da região de São José do Rio Preto. Muito menos era permitido, então, o acesso a bares e boates com bebidas à disposição dos frequentadores. E também, além das bebidas, claro, potencial circulação de drogas e outras situações que pudessem colocar em risco a integridade desses jovens. Com a medida, o Dr. Pelarim ganhou bastante popularidade e respeito em nossa região. Muitos, é claro, discordavam dessa questão, mas é importante registrar que a assunção do Dr. Pelarim para uma das varas de São José do Rio Preto é um processo de promoção para a última entrância da magistratura. É isso mesmo, doutor? É uma promoção, né, para os juízes do Estado, é isso? É isso. Nós, os juízes, nós caminhamos na nossa carreira e São José do Rio Preto é qualificada como entrância final. Então, naturalmente, quase todos os juízes seguem essa trajetória e eu estou entre aqueles que estou seguindo essa trajetória. E aqui em Rio Preto, nós vamos assumir a vara da infância e juventude a partir do dia 2 de março. Doutor Pelarim estava me dizendo, antes da gente começar o programa, que ele é natural aqui da nossa região, é da cidade de Jales, né? Ali próximo de Fernandópolis, também não é longe de São José do Rio Preto. Portanto, já deve estar acostumado com o nosso calor e com o nosso R, né? A gente sempre brinca perguntando isso para as pessoas, né? O calor de Jales acho que é um pouquinho mais forte que o de Rio Preto, né, doutor Pelarim? Olha, eu acho que sim. A nossa região lá, Fernandópolis, é uma cidade muito quente, Jales também. E acho que nessa nossa região aqui como um todo é uma região bastante quente. Doutor, essa popularidade, essa grande repercussão, que é a questão do toque de recolher em Fernandópolis, aplicada durante 8 anos, depois acabou saindo de questão, né? Mas durante 8 anos isso vigiu em Jales, né? Foi uma medida importante. O senhor esperava tanta repercussão e os resultados disso na comunidade lá, como é que foi? Fala um pouco sobre isso. Olha, Rei, nós, como todo juiz e todo magistrado, nós estamos inseridos dentro da nossa comunidade e ali o juiz ele participa da comunidade, ele sofre as influências da comunidade, sofrer no bom sentido de participar dos problemas da cidade. E em Fernandópolis, assim que eu cheguei, em 2005, no início de 2005, nós fomos abordados por pessoas importantes da cidade, por pessoas do povo,
que nos diziam que havia um problema muito sério ali na cidade envolvendo menores de 18 anos no consumo de drogas, consumo de entorpecentes e principalmente o consumo ostensivo das bebidas alcoólicas numa principal avenida da cidade, à noite, de sextas e sábados. E aí então nós pedimos para a Polícia Militar, para a Polícia Civil e para o Conselho Tutelar que fizesse uma avaliação e nos trouxesse à noite, no fórum, de madrugada, aqueles menores que estivessem em situação de risco. E para nossa relativa surpresa, a gente achava que realmente o problema era sério, mas não imaginávamos que o problema era tão sério. E nós recebemos naquela primeira noite, a primeira noite da Força Tarefa, um contingente muito grande de menores. A polícia, inclusive, teve que requisitar um ônibus para poder trazer os meninos. Era muito difícil ver aquilo, né? Meninos que, inclusive, passando muito mal. Nós tivemos que chamar a ambulância para alguns. E muitos pais que compareciam ali pareciam que não sabiam onde seus filhos estavam. Enfim, aquilo que a gente chama de abandono pontual, ou abandono no caso, né, estava muito recorrente. A partir daí, então, com o encaminhamento, a aplicação das medidas protetivas no caso, nós começamos a desenvolver esse trabalho em conjunto, repito, com as polícias, com o Conselho Tutelar, com a Ordem dos Advogados do Brasil, com o Ministério Público, para poder enfrentar esse problema um pouco mais de perto, né? Até que estipulamos algumas recomendações, entre elas a não permanência de menores de 18 anos desacompanhados dos pais ou responsáveis altas horas da noite, porque fomos percebendo que a situação de risco se agravava, né, aos finais de semana, a oferta de substâncias entorpecentes se agrava, onde há um contingente maior de pessoas ali frequentando aqueles ambientes já predispostas, inclusive às experimentações, porque já estão muitas delas alcoolizadas. Então nós desempenhamos esse trabalho por todo esse tempo. Agora, digo com toda a delicadeza possível, ninguém buscava notoriedade, não era isso, né? Nós precisávamos fazer um bom trabalho, aquele trabalho que a sociedade, que a comunidade esperava, e alcançamos sim alguns números muito positivos na questão da redução da situação de risco das crianças e adolescentes, e acabamos entrando numa seara que não era propriamente a nossa, mas a segurança pública e os números de atos infracionais, que são os crimes cometidos por menores, alguns com redução muito significativas. Enfim, foi um trabalho de muito tempo que eu aprendi muito pessoalmente, principalmente por assistir nas madrugadas ali dramas humanos muito sérios envolvendo adolescentes e até crianças, né? Então é uma experiência aí de muito tempo, enfim, que marcou minha vida. Sem dúvida. Doutor Evandro, e a participação, a reação das famílias a essas medidas? No primeiro momento elas questionaram, reagiram contra isso, ou não, ou apoiaram essa medida? Como é que é isso? Porque é sempre importante a gente registrar que boa parte dessa responsabilidade cabe sim às famílias, né? Sem dúvida, sem dúvida. No primeiro momento houve um certo espanto, até incompreensão natural, as pessoas queriam saber o que estava acontecendo, né? Alguns pais, enfim, mas com o passar do tempo, até porque uma das nossas premissas de trabalho junto com as polícias era um trabalho respeitoso, nossas preleções para as polícias e o Conselho Tutelar era para tratar as crianças e os adolescentes que fossem apanhados em situação de risco, não como delinquentes, não como meliantes, né? Mas sim como pessoas em risco, e aí por isso nós tínhamos que ter um tratamento respeitoso, não era para correr atrás, não era para algemar, não era para pôr na viatura de uma forma ostensiva, enfim, e sempre tratando com educação, com respeito, os pais que chegavam. Então, com o tempo, a população foi percebendo também que o nosso trabalho visava efetivamente a proteção, aquilo que está no Estatuto da Criança e do Adolescente, tentamos cumprir aquilo que está no Estatuto da Criança e do Adolescente, e com o passar do tempo, os pais, inclusive, começaram a apoiar também, a grande maioria deles, e foram entendendo que o trabalho da justiça só se consegue fazer com o apoio da sociedade, com o engajamento dos pais, e, enfim, nada se faz sozinho, né? Doutor Evandro, me desculpe a minha eventual desinformação em relação ao andamento disso depois. Quer dizer, houve algum recurso, alguma pessoa recorreu contra isso? A medida deixou de vigorar em Fernandópolis? Como é que é isso? Sim, nós tivemos algumas impugnações, né? Tivemos impugnações no Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão em Brasília que controla o judiciário,
pessoas que disseram que, enfim, usando termos muito pesados até, dizendo que nosso trabalho era para perseguir crianças negras e pobres, sabe? Um exagero de argumentação, uma falta de cuidado até na argumentação para ir lá conhecer o nosso trabalho, que sempre foi público, transparente, nada em segredo, ao contrário. Quantas e quantas vezes nós convidamos e algumas pessoas foram acompanhar o trabalho da polícia na rua. Acho que isso é muito importante, principalmente porque a Ordem dos Advogados do Brasil nós convidamos e ela estava sempre presente, aliás, para nos ajudar a garantir a lisura do trabalho. E, enfim, várias impugnações, respondemos a todas, nos defendemos aquilo que foi possível, mas houve um recurso na época do Ministério Público que foi ao Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão, mas o Ministério Público de São Paulo recorreu e foi ao Superior Tribunal de Justiça, e no Superior Tribunal de Justiça, por maioria de votos, os ministros entenderam que nós não poderíamos recomendar, na verdade, estabelecer horários para menores de 18 anos, nem para frequentar bares e boates. Nós, evidentemente, temos nossa posição, mas respeitamos as ordens judiciais, o juiz é o primeiro que deve cumprir a ordem superior, e assim que o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu, nós imediatamente suspendemos o nosso trabalho da forma como vinha sendo feito. Quer dizer, e esse veto do Superior Tribunal de Justiça continua em vigor, quer dizer, não se pode voltar. Eu faço essa pergunta porque é o seguinte, todo mundo está louco para saber do senhor, é o seguinte, e em São José do Rio Preto, nós podemos ter alguma coisa similar, semelhante a isso? Fala um pouco sobre isso. A decisão é específica para Fernandópolis, para a comarca de Fernandópolis, especificamente para o processo e para os procedimentos que estavam sendo aplicados na comarca de Fernandópolis. Ela não é uma decisão total, abrangente. Agora, evidentemente que ela também cria um precedente que nós, juízes, também temos que observar, e não podemos enfrentar as instâncias superiores e desafiar as instâncias superiores. Isso não é o papel do juiz. Mas, claro que aqui, uma outra comarca, se não daquela forma, de outra forma, e também nós temos que conhecer a realidade do município. É uma cidade muito grande, Rio Preto, uma cidade com várias questões a serem enfrentadas, enfim, tudo isso também também não posso dizer nada, porque confesso que ainda não me relacionei com ninguém aqui, não conversei com ninguém, até porque tenho que terminar meu trabalho até o final do mês em Fernandópolis, e assim que chegar em Rio Preto, nós vamos então nos interagir um pouco mais e conhecer um pouco mais a cidade. Doutor, a princípio nos parece que o Estatuto da Criança e do Adolescente é um bom instrumento, bem aplicado, ele pode ajudar a resolver bastante esse contencioso do menor no nosso país, não é isso? Olha, eu até concordo com muitos, afinal de contas nós também estamos inseridos aí na população, nós concordamos com muitas críticas que são feitas ao Estatuto, muitas verdadeiras, e de fato o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei, e como toda lei é uma obra humana, e como obra humana tem suas imperfeições, mas essa pergunta é muito importante para a gente já dizer o seguinte, também o Estatuto não é aquela lei feita para proteger o criminoso mirim, nada disso, quer dizer, precisa de melhorar, tem coisas que precisam melhorar, por exemplo, não é possível um adolescente de 16, 17 anos que mate alguém, que cometa um estupro, um latrocínio e fique sujeito a uma internação de no máximo 3 anos. Isso eu até acho que é um absurdo, uma posição pessoal. Não é possível que num crime tão grave como esse fique-se sujeito a 3 anos de internação no máximo. Então está aí um ponto que poderia ser corrigido. Mas em outros aspectos, a lei é muito boa, a lei tem aspectos importantes, como por exemplo esse aspecto da proteção da criança e do adolescente, da prevenção à criança e ao adolescente. O que nós precisamos na aplicação do Estatuto é fazer aquilo que a própria lei manda, o próprio Estatuto manda, Tem um dispositivo lá que diz assim, o seguinte, que uma das políticas de atendimento à criança e adolescente é a mobilização da sociedade, dos diversos segmentos da sociedade. E como a lei um pouquinho mais para frente, e aí não sou eu que estou dizendo isso, a própria lei diz que a autoridade da lei é o juiz da infância e juventude, então é uma tarefa nossa também do juiz mobilizar a sociedade. Então por isso que também a gente aceita vir aqui e discutir isso, porque é um papel que nós estamos cumprindo aqui, e é um papel da lei, é mobilizar a sociedade em torno desse tema. Sem dúvida, mais do que uma prerrogativa, é uma responsabilidade do juiz, Tem que... Exatamente, a responsabilidade do juiz da infância e juventude, de acordo com a lei, mobilizar a sociedade, os diversos segmentos da sociedade, para se atentar àquilo que a lei manda, porque
como você disse também um pouco tempo atrás, a responsabilidade pelos filhos é da família, mas não só da família, é da sociedade e também do Estado. No Brasil, nós temos um modelo de intervenção, quer dizer, nosso sistema é intervencionista. Então, o Estado vai intervir na família se o pai e a mãe não estiver atendendo às expectativas da educação, com saúde, enfim, com lazer sadio, etc. Então, o Estado vai intervir. E para tudo isso nós precisamos, então, mobilizar a sociedade. A lei também transferiu para a comunidade, né, com bastante clareza, parte dessa responsabilidade com a criação, por exemplo, dos conselhos tutelares, né, que é uma organização integrada pela comunidade, por representantes da comunidade. Exatamente. Se essa questão de como eles são escolhidos ou não tá boa, tem que ser aperfeiçoada, é outra história, mas na verdade a participação da comunidade, da sociedade, é de suma importância para resolver um problema tão grave, tão delicado quanto esse, não é isso? É isso, muito bem colocado. O Conselho Tutelar é um sintoma, né, vamos dizer assim, é um aspecto da lei que mostra o quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente demanda a participação de todos no enfrentamento do problema. O Conselho Tutelar é um instrumento institucionalizado, um instrumento da sociedade civil, que a lei criou justamente para que pessoas da comunidade possam fazer parte, tomar parte desses problemas envolvendo menores em risco, menores que precisam de proteção, menores que, enfim, se desviaram e foram para a droga, menores sem pai e mãe ou que foram abandonados pontualmente pelo pai e pela mãe, que estão ali dentre as competências que o Conselho Tutelar pode atuar. Entre as atribuições, as responsabilidades, as preocupações da comunidade e do Estado, né, no caso, através da vara da criança e do adolescente, está essa questão do acompanhamento da vida escolar do estudante. Quer dizer, o senhor tem em sua prática, prestado bastante atenção nisso no seu currículo, eu sei disso, né? Quer dizer, tem procurado acompanhar, quer dizer, a família que, de certa forma, negligenciou a questão da educação, vai ser chamada lá e vai levar um pito, é isso? Olha, esse é um aspecto muito importante porque a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é uma lei auxiliar ao ECA nesse aspecto, ela tem um dispositivo muito sério, que ela fala o seguinte, que se a criança ou adolescente superar em 50% o percentual de faltas daquilo que prevê o Estatuto da Escola, o diretor da escola deve fazer a notificação para o Conselho Tutelar, para o promotor de justiça ou para o próprio juiz da infância e juventude, obrigatoriamente. Ou seja, nos termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, faltou da escola é como se fosse uma doença contagiosa. A notificação é compulsória, é obrigado fazer essa notificação. O que também mostra a importância que é para a lei a criança ou adolescente na escola. Quando se diz muitas vezes que a criança ou o estatuto, de forma errônea, não dá deveres aos menores, está aí um dever muito sério. Qual que é o dever? Nenhuma criança em idade escolar pode entrar dentro de uma escola e dizer assim, não vou ficar aqui. Quer dizer, ela é obrigada a estar naquele tempo, por todo o tempo que a escola, durante as aulas. E se faltar, a escola vai fazer a notificação e os pais poderão ser chamados a responder aquilo lá. Então, a escola integra todo o arcabouço do sistema de proteção da criança e adolescente. Eu estava lendo algumas medidas suas, né, na comarca de Fernandópolis, né? E o senhor tem tomado medidas assim importantes, por exemplo, decretando a internação de menores, por exemplo, com 12 ou 13 anos de idade, ou por causa de uso de droga, ou por outros problemas, etc. Isso tem acontecido mesmo, é claro que esse é um papel do juiz da infância e do adolescente, né? E é isso que vai acontecer aqui em Rio Preto também, doutor Pelarim? Eu repito, ainda nós não assumimos, né, não temos condições ainda de plenas, né, ou um pouco mais apuradas para se dizer, olha, aqui nós poderemos enfrentar tal ou qual problema nessa profundidade, só mesmo depois que a gente tomar par da situação, mas essa questão também é muito importante, Rei, porque nos dá a oportunidade para dizer o seguinte, né, e aqui, de novo, delicadamente, eu gostaria de dizer o seguinte, ninguém faz nada sozinho, né? O juiz da infância e juventude é uma peça importante, mas é uma peça de todo o sistema, né? Nós dependemos muito, né, do Ministério Público, nós dependemos muito dos advogados, nós dependemos muito da Defensoria Pública e a Polícia Militar, a Polícia Civil aqui em Rio Preto, a Guarda Municipal, são fundamentais na atuação da Vara da Infância e Juventude, sem dizer do Conselho Tutelar.
Então todo esse arcabouço, todas essas autoridades, essas pessoas envolvidas são fundamentais para que a Justiça da Infância e Juventude possa movimentar. Sem elas, né, não há possibilidade de se fazer justiça. E o juiz da Infância e Juventude, repito, é uma peça apenas, né? Então, assim que nós conseguirmos tomar pé da situação aqui, a primeira coisa que nós vamos fazer é ir ao encontro da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Guarda Municipal, ir aos conselhos tutelares, né? Ir à Ordem dos Advogados do Brasil, à Defensoria Pública, ir ao Ministério Público, enfim, conversar e dialogar com todos os agentes que são fundamentais, porque isso também está na lei, né? O artigo 88 também fala que essa atuação integrada, ela deve acontecer, isso está escrito na lei, não é só um desejo pessoal meu. A lei está escrita na lei, as coisas funcionam melhor com essa interação, né? Por isso que nós estamos dizendo que eu disse no início que a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente não é uma lei perfeita, precisa de aprimoramentos, mas é uma lei que realmente tem um aspecto muito bom. Então, uma delas é dizer que a política do atendimento depende da atuação operacional de todos esses órgãos, né, de todas essas pessoas. Então, não é só uma questão de política, uma questão de bom relacionamento, que tem que ter, evidentemente, mas é muito mais do que isso, é imperativo, né? Quer dizer, a lei manda que todos nós atuemos juntos. Aqui em Rio Preto, o senhor, imagino, ainda não tenha conversado com os conselhos tutelares, ainha está muito cedo para isso ainda. Não conheço, né? Até porque o processo de promoção saiu a semana passada, né? na quarta-feira. Também, evidentemente, não sabemos se pode haver impugnação, recursos, isso tudo faz parte do sistema natural, mas a expectativa é mesmo que nós possamos assumir no dia 2, mas assim que assumir o dia 2, aí nós vamos começar a dialogar e conversar com todos eles. Como o senhor disse, tem bastante agentes importantes nesse processo com quem conversar, né? Polícia Militar, Guarda Municipal, Polícia Civil, conselhos tutelares, aí tem as entidades relacionadas com a própria comunidade, né? Isso me permite, e até lá a gente tinha um relacionamento praticamente diário, né? E aqui não vai ser diferente, e nesse arcabouço todo de relacionamento tem as escolas, né? Que, quer dizer, o juiz da Infância e Juventude, ele tem que ser um participante, um integrante, um colaborador das escolas, e principalmente as escolas públicas, né? Não só as escolas, claro que as escolas particulares também fazem parte, mas as escolas públicas, nós precisamos estar juntos, nós precisamos estar presentes, precisamos dialogar com os diretores, né? Espero poder contar com a ajuda, né, com o auxílio e com a colaboração da Diretoria Regional de Ensino, com quem evidentemente quero tratar e quero ir lá conhecer e conversar e dialogar, porque nós da Justiça, Infância e Juventude, precisamos muito mais das escolas do que eventualmente as escolas precisam da gente, né? Estou aqui para dizer que sem o empenho e a dedicação dos nossos diretores, dos nossos professores, nosso trabalho na infância e juventude fica muito pequeno. O senhor falou da escola pública, né? Chamando a atenção principalmente para a escola pública, até porque ela é mais vulnerável do que as outras, né? Ela está numa situação de mais risco, talvez, não é isso, doutor Pellarini? Olha, na experiência que nós temos lá em Fernandópolis, né, com poucas escolas particulares e públicas, comparando com São José do Rio Preto, embora a gente frequentava e ia às escolas particulares também, sem problema nenhum, mas as escolas públicas têm um contingente de alunos muito maior, né? Quer dizer, então se você tem um contingente de alunos muito maior, né, só por aí você pode também, a possibilidade de ter problemas também aumenta, né? Isso não quer dizer que nas escolas particulares não tenham, tem e tem sim, né? Inclusive problemas sérios que nós deparamos, mas o contingente de alunos das escolas públicas é muito grande, e daí porque também os problemas, a possibilidade deles acontecerem eram muito maiores, e por isso também que nós dávamos uma parte significativa do nosso tempo atenção nas escolas públicas. Um dos pontos para os quais o senhor chamou a atenção na sua atuação em Fernandópolis, agora há pouco aqui mesmo, na nossa conversa já tocou nesse assunto, é a questão das oportunidades de contato da criança e do adolescente com drogas, até drogas lícitas, né, com o álcool, por exemplo. Se bem que para o menor e para o adolescente nunca é lícita, né? É sempre uma droga ilícita, né? Mas na verdade é um problema que existe. Imagino que em todas as cidades existam, seja o tamanho da cidade. Numa cidade de proporção um pouco mais abrangente, como São José do Rio Preto, imagino também que esse problema seja um pouco maior também, né?
Rio Preto hoje é uma cidade de 500 mil habitantes, no centro de uma região de mais ou menos 1,5 milhão de habitantes, quer dizer, é muito problema para aparecer por aí, né? Mas o juiz também, da infância e da juventude, em relação, por exemplo, a essas festas públicas que se promovem nas cidades, etc., ele não é um xerife, né? Ele não está ele pessoalmente ali com a estrelinha de xerife na mão tentando resolver esse problema, né? Como é que o senhor encara essa questão? Como é que vai ser a sua atuação nesse caso, das raves, das festas como é que fala, aberto lá, de consumo de bebida livre, enfim? Como é que é a sua atuação sobre isso? Olha, eu ainda, repito, não sei, porque nós vamos ainda nos inteirar e tomar parte de todas as situações. Eu vou dizer um pouco da nossa experiência lá em Fernandópolis, que, repito, nós não estávamos no paraíso, não estamos no paraíso, é uma cidade que também tem problemas. Sem dúvida. E, enfim, longe de achar que nós alteramos todo o panorama, não é isso. Mas em relação a essas questões, lá nós conseguimos estabelecer alguns entendimentos com os empresários da noite, né? Vamos chamar os empresários da noite que movimentam a noite. Um deles foi dizer o seguinte: menor de 18 anos não entra em festa de boate noturna, e ponto final. Porque nós entendemos e conseguimos convencer os donos dos estabelecimentos noturnos de que, para eles, o prejuízo financeiro eventualmente conseguido não faz, muito pequeno perto do prejuízo jurídico que eles têm, porque nós pedimos uma fiscalização rigorosa do Conselho Tutelar e dos agentes voluntários da Vara da Infância para que, se pegasse qualquer menor com contato com bebidas alcoólicas, que os estabelecimentos fossem autuados, como de fato foram, e alguns deles, inclusive, nós determinamos o fechamento, porque a lei fala que a partir da terceira multa, o juiz pode, inclusive, lacrar o estabelecimento onde foi pego o menor bebendo. Então, não sei como é aqui, repito, né, mas nós vamos pedir, né, uma fiscalização rigorosa nesse sentido, porque a bebida alcoólica, como você mesmo disse, é uma droga ilícita para menores de 18 anos. Aliás, não vamos aqui discutir os malefícios da bebida alcoólica, mas todos nós sabemos o estrago que ela faz, principalmente para quem está ali no começo da vida. Então, assim que tomarmos pé também das questões das festas, quer dizer, open bar também lá, né, que são as festas livres, nós conseguimos um entendimento para que menores de 18 anos não entrassem e não podem entrar. Quer dizer, então nós temos que estabelecer também os limites, as regras, enfim, fazer a sociedade entender também que nós temos pessoas em situação peculiar de desenvolvimento, que são as crianças e adolescentes, que não podem ter acesso aos mesmos ambientes de um adulto, a mesma liberdade, as mesmas opções de escolha de um adulto, né? Se o adulto quiser se embriagar e às vezes até se drogar, ele que vai arcar com as suas consequências. Mas a criança e adolescente, nós não podemos jogar nos ombros de um menor toda essa carga de responsabilidade por uma escolha errada. A faculdade de escolher isso ou não, né? Quer dizer, não que isso, repito, seja um desejo meu e uma visão moral minha, mas é porque isso está na lei. Tá certo. E o cumprimento da lei acima de tudo, né, doutor Cauani? Essa aqui é a questão. Bom, e essa fiscalização, cabe a quem? Também a polícia? O senhor falou em agentes voluntários dos conselhos tutelares, ainda tem essa figura do antigo comissário de menores, essa coisa, ainda existe isso? Como é que é? Ou antigamente era mais eficiente isso? Não, existe sim, existe ainda a figura do chamado comissário, que hoje mudou o nome, né? A lei chama de voluntário, né? Então, tem um corpo de voluntários, eu não sei, repito, como está aqui. Vamos tomar pé da situação, como está o voluntariado, tentar renovar o voluntariado, tentar, junto com o Ministério Público e com a Defensoria Pública, os advogados, tentar ministrar cursos de capacitação, enfim, para que a gente possa ter uma equipe muito boa que possa nos ajudar, enfim, nessas fiscalizações. Repito, também não é possível fiscalizar tudo, nem tudo pode ser feito de uma maneira ótima, né? Sempre disse lá para o nosso pessoal em Fernandópolis, nós não vamos conseguir a perfeição, longe disso. Agora, também nós não podemos brigar, o ótimo brigar com o bom. Sim. Né? Se nós estamos conseguindo chegar a um nível bom, também não vamos achar que está ruim porque tem que ser ótimo. Né? Ótimo é muito difícil, quem sabe a gente consiga, mas se a gente chegar no bom, a gente já começa a ficar satisfeito. Doutor, eu sou de uma geração que, na minha juventude lá atrás, ainda adolescência, sei lá, o comissário de menor, o agente, que hoje é o agente voluntário, despertava pavor quando a gente, de certa forma, ficava sabendo, às vezes não cometendo nada de nenhuma irregularidade, não, simplesmente andando fora de hora na rua, coisa assim, né? Hoje parece que a garotada não tem mais medo dessas coisas, e não tem medo nem, por exemplo, da figura do professor, que na sala de aula era uma coisa
absolutamente irretorquível, né? O que ele falava ali estava resolvido e acabou, né? Quer dizer, mudou um pouco a criança e o adolescente também, né, doutor? Mudou, né? Mudou sim. Eu acho que nós tínhamos um aspecto desse respeito, como você disse, pelo temor, né? E isso funcionava e, evidentemente, nós não podemos negar isso. Agora, mudou, a realidade é outra. O que nós temos que fazer? Nós temos que também buscar o mesmo respeito, buscar a mesma compreensão do menor, não mais agora pelo temor, mas temos que procurar meios alternativos. Às vezes também, evidentemente, vai ser preciso um pouco de temor, mas também por outros meios que possa fazer com que o menor passe a respeitar as pessoas que estão ali para cumprir a lei, né? Então isso também depende de diálogo com o adolescente, com a criança, que também é uma tarefa nossa e nós não vamos nos furtar a conversar também com as crianças e adolescentes. Naquela época lá atrás a gente lembra, era um temor reverencial, né? Talvez a expressão fosse essa mesmo, né? Em relação Exatamente. Ao professor também. Exatamente. E as autoridades também, o policial, na época a cavalaria que andava de polícia montada, né, andava na cidade, etc. Todo mundo tinha um pouco de medo disso, né? O medo aí no caso era bom, né? É bem positivo. Doutor Pelarin, eu vou pedir sua licença para a gente fazer um rápido intervalo no nosso programa. Voltamos daqui a pouco com o segundo tempo do Opinião Cidade, hoje conversando com o juiz Evandro Pelarin, que vai assumir no dia 2 de março a vara da infância e da juventude em São José do Rio Preto. A gente volta a conversar daqui a pouco. Rapidinho, até já. A Amplitude Net é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. Amplitude Net, o melhor da tecnologia em um só lugar. Óticas Rio Preto, veste o seu verão. O cartão azul que você põe no carro dá direito de utilizar a vaga por até 2 horas. Depois disso, é preciso dar lugar a outra pessoa. Isto é cidadania. EMURB, Rio Preto. Estamos de volta com Opinião Cidade ao vivo aqui pela TV da cidade de São José do Rio Preto, hoje conversando com o juiz Evandro Pelarin. Ele vai assumir no dia 2 de março a vara da infância e da juventude em São José do Rio Preto. Doutor Evandro Pelarin, ele trabalhava em Fernandópolis, foi promovido agora para São José do Rio Preto e deve assumir aqui na próxima semana, daqui a uma semana e pouco, no dia 2 de março. E o nosso programa pela internet está sendo visto, entre outras cidades, também em Fernandópolis. É claro que sim, né? Tem muita gente ali que deve ter acompanhado o seu trabalho lá, está nos vendo pela internet lá em Fernandópolis também. E além de Fernandópolis, essa entrevista com o Dr. Pelarin está sendo vista em São Caetano do Sul, São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, em Bebedouro e no nosso planeta, que cada vez está menor, viu, Dr. Pelarin? Estamos sendo vistos na Índia e em Taiwan. Quer dizer, não há mais fronteiras mesmo para a internet, né? E que bom que a gente pode conversar de uma maneira tão abrangente com as pessoas. Certamente alguns brasileiros estão nos vendo. Em todos os cantos do mundo sempre tem algum brasileiro e frequentemente estão nos vendo também. Essa é uma questão importante, né? Nós só estávamos comentando agora há pouco que o adolescente mudou. Claro que mudou, né? A informação hoje corre o mundo de uma maneira muito rápida, muito intensa, muito na hora, né? Então é claro que isso interfere no comportamento da criança, do adolescente, não é isso, doutor Pelarin? A criança e o adolescente que hoje é craque muito mais do que nós, de uma idade um pouco mais, em relação à internet, ao tablet, aos smartphones, né? Quer dizer, estão muito ligados nisso, são muito antenados no mundo, né? Olha, eu também aprendi, né, ao longo do tempo, já tenho 18 anos de magistratura e lidando na área da infância e juventude,
Eu aprendi também com o tempo e com a experiência, com os erros principalmente, que nós precisamos ter esse diálogo com os menores e, enfim, dizer a eles os limites, colocar os limites, muitas vezes ser enérgico, mas não só atuar nos limites, atuar na energia, etc. Nós precisamos também, hoje, ter uma interlocução principalmente com o adolescente, né, uma interlocução de progresso, uma interlocução para frente, uma interlocução de olhar que ele se sinta importante no processo da evolução dele mesmo. Então, a título de exemplo, e aí com o aprendizado que eu tive em Fernandópolis, nós participamos de alguns projetos tocados pela comunidade, por pessoas da comunidade, que estimulavam e estimulam aquilo que o adolescente gosta de fazer. Quer dizer, o adolescente ele tem que se mostrar importante. Então, por exemplo, no esporte, ou principalmente na música, eu confesso que fui surpreendido pelo poder da música, né? Eu vi em vários projetos na nossa cidade o quanto a música ela atrai o adolescente, a música popular ou a mesma música erudita, ela atrai o adolescente, coloca o adolescente ali no seu pedestal. Então, quantas apresentações foram feitas, o adolescente se sente valorizado, ele sente que ele está progredindo. Então, principalmente para aquelas crianças de famílias de mais baixa renda, em que nós estimulamos os projetos sociais chegassem neles, que crescessem ali, e fomos percebendo então que faz muito bem a integração da energia, do limite, do diálogo franco, verdadeiro, do rigor, mas também dessa interlocução madura com o adolescente, respeitando o adolescente nesse aspecto, né? Dizer para ele, olha, você tem que cumprir tudo isso, mas você tem aqui à sua disposição toda essa possibilidade de escolha para que você possa desenvolver a sua potencialidade e assim vai. Enfim, também, repito, a gente vai aprendendo com o tempo, né? E não há dúvida de que vertentes como o esporte e as artes, né, além da música também o teatro, etc., são instrumentos importantes, né, que o Estado pode se valer disso, né, ao lado da comunidade, para aprender a ouvir a criança e o adolescente, né? O que é que a gente tem que saber fazer hoje, né? Saber ouvi-los, né? É claro, agora também a gente tem que tomar um certo cuidado, e aí eu sempre tive esse debate com os nossos companheiros de trabalho, que nós também não podemos também tratar a criança e o adolescente só nessa vertente também do aspecto, vamos dizer assim, lúdico, né? Que às vezes eu vou em vários encontros da infância e juventude e converso com muitas pessoas que lidam, e a gente percebe que às vezes o foco só fica nisso. E às vezes quando vai se falar do foco do limite, da responsabilidade, parece que não é bem visto, parece que estamos falando em repressão, em algo deletério. Não é assim. Nós temos que fazer uma combinação equilibrada das coisas, né, nesse novo mundo. Eu me lembro, se me permite aqui, uma passagem, né, logo quando nós começamos a trabalhar com esse trabalho noturno lá, eu me lembro que um grupo de adolescentes que pertencem a um clube de serviços, os pais que pertencem a um clube de serviços, me convidaram para um debate, porque, enfim, a polícia estava indo às ruas à noite e alguns adolescentes eram, enfim, recolhidos e levados ao conselho tutelar, levados na casa dos pais, aquilo estava incomodando um pouco, e o pessoal queria conversar comigo, né, vamos dizer assim, a molecada, né? Falei, com o maior prazer, sem problema nenhum. Então fomos lá ao clube deles, cheguei lá, havia muitos meninos, adolescentes, né, e eu me lembro que falei pouco, porque eu percebi que eles queriam falar também. E uma delas me levantou a mão e me disse assim, mas doutor, eu não sou bandida, né? Ela me disse, é uma expressão forte. Mas eu disse, por quê? Ela falou, olha, porque eu estava andando e a polícia me parou, a viatura me parou e pediu para eu entrar na viatura e me levou até na minha casa e meu pai saiu e passei vergonha porque um vizinho viu e tal. E olha, era 1h da manhã, mas eu estava voltando já para casa, enfim, né? E por que eu tenho que andar no carro da polícia? Eu não sou bandida, hein, que ela quis fazer esse vínculo. São efeitos colaterais de uma determinação. Eu disse, né, para ela, falei, olha, em primeiro lugar, o carro da polícia não é feito para carregar bandido, ao contrário, carrega o agente da lei todos os dias, né? Quer dizer, se há um veículo mais legítimo, né, e no que diz respeito à representação da lei, é um veículo da polícia. Até porque os policiais carregam grávidas, enfim, pessoas que vão ter nenê, pessoas acidentadas, quer dizer, um veículo de serviço público fundamental. E disse para ela, falei, olha, e perguntei, mas para lá, que carro que era? Era uma Blazer? Era. Tinha ar-condicionado? Tinha. Os policiais foram educados com você? Ela me disse, olha, muito educados, até uma delas cutucou, ela falou assim, tinha um que era até bonitinho, fez uma brincadeira. E, enfim, você foi entregue com educação na sua casa? Fui. Então eu disse para ela, falei, olha, quem me dera eu, até falei para ela,
que os meus filhos adolescentes pudessem ter o privilégio de ser levado para casa com policiais educados, que entregassem com educação. Quando eu, né, vier a falhar, que todos nós pais falhamos e falhamos muito, né? Então eu acho que diz para ela, olha, nós também temos que entender, todos nós, que nós temos limite, que nós temos horário, e se vocês puderem nos ajudar, voltando mais cedo para casa, participando mais juntos na casa de um amigo ou de outro, evitando que se ficar aí na rua, nós vamos agradecer muito. A Justiça da Infância e Juventude agradece muito aos adolescentes que puderem nos ajudar, né? Enfim, então esse diálogo tem que ser feito com os menores também. O que há que se romper aí é o velho preconceito que existe em relação a essa questão de ter sido levado por uma viatura da polícia, né? Não foi levado por uma viatura da polícia, ela foi levada em uma viatura que por acaso é utilizada pela polícia, mas que na verdade está a serviço de uma determinação da justiça, né? Exatamente, a serviço de uma determinação de uma ordem judicial, e uma ordem judicial de proteção, né? Quer dizer, evidentemente, se houvesse algum problema nisso aí, a gente teria que responder por isso, mas como eu disse, e aqui faço um elogio muito forte, tanto para a Polícia Militar quanto a Polícia Civil, que na nossa cidade cumpriram esse trabalho durante todo esse tempo com esmero, né, com verdadeiro esmero. Sem dúvida. E certamente você vai contar com esse apoio desse pessoal aqui também, que é um pessoal bastante, a gente tem conversado bastante com eles aqui mesmo nesse programa, sobre assuntos relacionados com a segurança pública de modo geral, e a gente percebe esse grande interesse em atender o que mais interessa à comunidade, né? Interessa às pessoas, né? Isso é muito importante. Sim, eu até aproveito essa oportunidade aqui, muito boa para mim, estar aqui com vocês, e para pedir para a população, para aqueles que estão nos ouvindo, para que confiem na Polícia Militar, confiem na Polícia Civil, aqui em Rio Preto confiem na Guarda Municipal. Quer dizer, nós temos que ter uma atitude diante das forças policiais, uma atitude de respeito, uma atitude de humildade, né? Isso que é muito importante. Nós, cidadãos, quando formos parados por um policial, temos que tratá-lo com extrema educação, temos que tratá-lo pelo nome que está identificado e temos que obedecer ao que foi determinado. Isso é muito importante, né? E isso não estou dizendo repito, uma questão moral, porque eu vejo o mundo assim. Não é isso, é porque está na lei. Isso. O policial na rua é a maior autoridade pública do Estado. Não tem ninguém acima dele em termos de autoridade na rua. Então, um soldado que está ali na rua, ou um soldado coordenando o trânsito, enfim, qualquer forma, ele está ali, se ele der um sinal de parada para o cidadão, obedeça. E, aliás, se ele pedir documentos, entregue. Por quê? Porque só o fato de você não entregar o documento já é uma contravenção penal. Quer dizer, você pode estar com o seu documento em ordem, mas se você deixar de apresentar um documento, é uma contravenção penal, que mostra que a lei dá ao policial toda essa autoridade. Então nós temos que respeitar a autoridade do policial. Tem uma frase, já faz parte da história, da folclore do Brasil, aquela história da pessoa abordada por uma autoridade policial, por exemplo, assim, mas você sabe com quem você está falando, que é um absurdo, né? Quer dizer, a pessoa tem que se submeter, né? Tem que... Exatamente, isso é um absurdo, né? Um absurdo mesmo, a palavra exata é essa que você utilizou, é um absurdo a pessoa enfrentar um policial na rua, ou quer pela posição, pela classe social que ocupa, ou pelo cargo que ocupa, não importa o cargo que ocupa. Eu vou usar aqui uma expressão, né, mas se o presidente da República, evidentemente que estamos usando uma expressão forte, mas se estiver caminhando ali e for abordado por um policial, é o policial que é a autoridade na rua, né? Nós temos que entender isso, né? Nós temos que entender isso. Cada um, né, dentro da escola, dentro da sala de aula, a maior autoridade é o professor e ponto final, né? A gente sempre diz isso, né? Na rua, a maior autoridade é o policial e ponto final. No caso da Polícia Militar, é o soldado que ali a maior autoridade está na rua. Então nós temos que resgatar dessas coisas simples que estão na lei, para que a sociedade entenda o mecanismo de funcionamento da ordem jurídica, né? Sem dúvida. Doutor Pellarini, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor relacionada com a legislação brasileira que rege as relações profissionais no Brasil, né? Se diz, há vertentes da população que criticam o fato de que o menor de idade, né, o adolescente, né, a pessoa com menos de 18 anos de idade, não poder trabalhar, na verdade com menos de 16 anos, não poder trabalhar, não poder ter um registro profissional, um trabalho, etc. O que o senhor pensa disso? O senhor acha que cabe alguma reformulação nessa lei? Funciona desse jeito? Qual a sua opinião a respeito disso? Eu penso que a lei deve ser mudada sim. Nesse aspecto, eu entendo que a lei, talvez por algumas questões previdenciárias e segundo o que eu li, estudei um pouco, teria sido por isso mesmo, né? Porque na Constituição
original em 88, nós tínhamos a possibilidade de trabalhar do adolescente de 12 a 14 como aprendiz, e de 14 em diante já, eu acho que estava ótimo, eu acho que menos que 12 também, não dá, né? Mas olha, 12 anos como aprendiz, sem ser trabalho noturno, sem ser trabalho insalubre, sem trabalhos penosos, quer dizer, frequentando a escola, trabalhando no máximo 4 horas ou 5 horas, meio período, quer dizer, né, isso eu acho que nós nos perdemos aí nesse ponto. Então eu sou a favor da reformulação da lei, sim. Eu acho que nós precisamos melhorar essa questão do trabalho, até porque vou usar um caso que aconteceu nosso lá para te dar o exemplo. Nós estávamos numa reunião com o pessoal que lida com veículos, né? Quer dizer, com oficinas, né? E eles me disseram o seguinte, que acabou aquela época de consertar um carro e pegar uma marreta, né, e uma chave, e por força bruta. Hoje, quer dizer, se coloca ali um notebook no colo, olha o defeito do carro, e muitas vezes, se a peça tiver que ser trocada, troca inteira, não abre para fazer o conserto com graxa. Não tem mais carburador para consertar. Exatamente. Né? Quer dizer, e hoje o jovem que tem essa ligação muito forte com a rede social, com a internet, ele já tem uma facilidade, um jeitão de ver a coisa. Então, ele é bom nisso. Ele é bom nisso, quer dizer, então o que o pessoal falava, doutor, a gente coloca um moleque desse, no bom sentido, o notebook dele aqui, ele me acha o defeito no carro rápido, ele consegue aprender rápido, o que é difícil com os mecânicos antigos, que foram criados ainda da época da marreta, né? Quer dizer, então até nisso eu acho que nós precisamos evoluir, porque também o trabalho evoluiu, a forma de se trabalhar evoluiu. Quer dizer, ninguém é a favor de ver um adolescente em carvoeira, longe disso, e aqui digo, eu prejudicando a escola. Exato, nada disso, quer dizer, e ninguém pode defender um adolescente aqui no farol aqui, fazendo malabarismo, o que quer que seja, para pegar dinheirinho. Isso é trabalho, isso é um trabalho, mas esse é um trabalho ilegal, isso tem que ser combatido. Agora, não se pode combater um adolescente que está trabalhando dentro de um escritório, quer dizer, ali com seus 15, 16 anos, quer dizer, trabalhando meio período, estudando, com notas boas, ajudando a mãe em casa, quer dizer, então acho que está tendo exagero nesse aspecto de proibição. E outra, né, exagero até nos nomes, porque quando se vai falar de trabalho, eles colocam o seguinte, temos que lutar contra o trabalho infantil. Infantil é criança, nós temos que tomar cuidado com os termos também. Isso. Ninguém é a favor de criança trabalhar. Nós estamos falando de trabalho de adolescente, né? Então nós não podemos ser contra o trabalho de adolescente, nós temos que ser a favor do trabalho de adolescente, até porque se o adolescente nós não conseguimos encaminhar ele para um bom trabalho, o tráfico vai empregar ele. Isso. Né? O tráfico vai empregar ele, a gente está vendo aí, assistindo o que está acontecendo nas ruas. Então, esse embate, até eu posso dizer para você, nós travamos um embate um pouco sério a respeito disso em Fernandópolis, tivemos alguns problemas em relação a isso, e aqui aproveito o seu espaço para dizer, a fiscalização daqui de Rio Preto do Ministério do Trabalho esteve lá em mais de 80 empresas, quer dizer, não sei por que aquilo, poderiam ter conversado com a gente, entrado em diálogo, mas preferiram não dialogar com a Justiça da Infância e Juventude, e sim fazer a fiscalização do jeito que fizeram, abordando todos os empresários, e logo depois daquilo a gente descobre que a Polícia Federal, o principal dirigente desse pessoal do Ministério do Trabalho foi preso porque passava informação privilegiada, estaria passando para ir para os mineiros. Quer dizer, não dá para conviver com esse tipo de coisa. Quer dizer, quantos adolescentes nossos perderam o emprego, né, por temor, porque assustaram, não todos os fiscais, longe disso, muitos fiscais foram educados, cumpriram a lei, mas alguns fiscais atemorizaram, colocaram palavras muito pesadas em relação aos empregadores. Então a gente sentiu aquilo como se fosse uma retaliação ao trabalho da Infância e Juventude, uma bobagem, não precisa nada disso, precisa conversar com a gente, dialogar com a gente, e é o que nós vamos fazer aqui. Nós vamos procurar as autoridades do Ministério do Trabalho, nós vamos procurar as autoridades do Ministério Público do Trabalho para tentar fomentar a associação comercial e tentar fomentar postos de trabalho para que os adolescentes possam, enfim, também aqueles, principalmente os que mais precisam, né, ajudar a família, ajudar os pais a entrar no mercado de trabalho o mais cedo possível. Eles fazem parte fazem parte da renda, da conquista de renda das famílias, né? Quer dizer, é importante isso, né? Olha, eu aprendi que, uma vez ouvindo uma palestra de um grande psiquiatra, ele disse que, uma frase que não fugiu mais da minha cabeça, a maior invenção do homem, né, a maior invenção da humanidade até hoje é o trabalho. É o trabalho que nos colocou esse teto aqui, que nos protege do frio, do sol, é o trabalho que está levando o nosso debate aqui para várias casas. Quer dizer, o trabalho está na raiz de tudo isso, é o trabalho que traz a prosperidade.
nós temos que tomar cuidado quando falamos mal do trabalho. Nós temos que separar bem. O papel do juiz é medir as coisas, é separar o joio do trigo. Nós não podemos falar mal do trabalho, nós não podemos usar expressões vagas e imprecisas e dizer o seguinte: temos que atacar e combater o trabalho infantil. Calma, nós temos que combater o trabalho de crianças e mesmo para adolescentes, os trabalhos penosos, insalubres, o trabalho que explora. O assim, pernicioso. Esse nós temos que combater. Esse trabalho está na rua, mas não do trabalho do adolescente que está com carteira assinada, trabalhando no escritório, está ajudando a família em casa, está estudando de manhã, quer dizer, então nós temos que separar essas coisas e isso é uma matéria, Rei, que eu tenho particular interesse em dialogar com a comunidade e com as autoridades do tema. E certamente esse adolescente que já está trabalhando em um local positivo, como esse que a gente citou aqui, ele já está sendo encaminhado para uma decisão profissional na vida, né? Certamente, quantos casos acontece assim que a pessoa acaba trabalhando no escritório de advogado e acaba se tornando advogado depois, ele foi influenciado pelo trabalho, né? Cada um tem uma história e a gente também não pode medir o mundo pela história pessoal da gente, né? Mas colocando isso, eu comecei a trabalhar muito cedo, duro até dizer isso, mas eu comecei com 10 anos, eu comecei a trabalhar com 10 anos e em oficina, né, lavando peças, quer dizer, eu lembro que lavava peça de trator ali, usava muitas vezes materiais corrosivos, como gasolina, está errado, não estou falando que está certo, mas também não trouxe nenhum prejuízo na minha saúde não, graças a Deus tenho uma boa saúde, mas posso dizer para você que me lembro do meu trabalho ainda, comecei muito jovem a trabalhar vendendo peça para trator, parafuso, né, depois evoluí, né, saí do lavador e fui para o autopeça e assim vai, cada um tem a sua história, repito, mas eu me lembro do meu trabalho na adolescência com muito carinho, eu acho que foi uma época que acho que me encaminhou muito, sabe? Me fez saber o valor do dinheiro, o valor de quanto custa as coisas, né? Então eu acho que é muito importante a gente sim dar a oportunidade aos adolescentes e principalmente para aqueles que precisam a oportunidade de trabalho. E certamente essa é uma questão muito abrangente que depende de uma série de envolvimentos da política, das autoridades de um modo geral, né? Não depende aqui dos juízes, vai depender do Congresso Nacional, enfim. Mas é um assunto que a comunidade pelo jeito, está disposta a conversar, sobre o qual esteja disposta a conversar, né? Eu acho que sim, viu, Rei? O juiz também, ele não é nenhum ser longe das coisas, do veio de Marte, exatamente. Ele está inserido na comunidade e repito, ele sofre, no bom sentido, todas essas influências, quer dizer, a gente está ali, eu vou à padaria, vou ao mercado, converso com as pessoas, a gente está por dentro do que está acontecendo. E eu acho que tarefa nossa, papel nosso do juiz, não é só também participar dos debates acadêmicos, enfim, mas é também participar do debate social. Desse dia a dia, que está ali na esquina, quer dizer, ouvir aquela mãe que está ali com o problema do filho dela, do pai que está com problema com o filho com a droga, quer dizer, da mãe pobre, quantos e quantos casos aconteceu que está ali e que fala que está com medo do menino dela porque está envolvido com companhias que ela está duvidando da procedência e ela quer colocar ele para trabalhar, um menino de 15, 16 anos, quer dizer, tem que ouvir isso e tem que estar ali. Então, eu acho que faz parte, a autoridade pública tem que fazer esse diálogo também com a comunidade e nós recebemos essa influência, né? Bom, uma outra questão polêmica no Brasil é a questão da tal maioridade penal ou não, né? O que o senhor pensa a respeito disso? Tem correntes que defendem a questão de baixar um pouco a idade de responsabilidade penal. O que o juiz, que já com 18 anos de magistratura, pensa a respeito disso, doutor Peronin? Eu já há muito tempo falo, quando fui indagado por isso, e repito, eu sou a favor da redução da idade penal, e não é de agora. Posso dizer aí que desde que entrei na magistratura praticamente tenho essa visão. Eu sou a favor da redução da idade penal por uma série de fatores, né? Que podemos ter um debate aqui de várias horas sobre isso, mas em resumo, porque penso, em primeiro lugar, que hoje, né, pela quantidade de informações que tem o adolescente de hoje, ele não é o mesmo adolescente de 1940 do Código Penal. Não é, né? O mundo mudou, as coisas evoluíram, né? A interlocução entre as pessoas, principalmente pela internet, quer dizer, hoje aquela inocência que nós temos que manter nas crianças e adolescentes, hoje, para um adolescente de 16 anos, já não é a mesma de 1940. Nós não podemos dizer que um menino de 16 anos não sabe, ou
que é o que a lei presume, quer dizer, não tem a capacidade de entendimento, que matar alguém é algo muito grave. Né? Não podemos, isso é o que eu penso, repito, não estou dizendo que eu estou certo, nada disso, estou falando o que eu penso. Eu acho que tem que responder sim. E nós podemos fazer até alguns temperamentos na lei, com que eu concordo, nós podemos pegar esse adolescente de 16, 17 anos que comete um crime grave, hediondo, e que ele seja julgado e que eventualmente condenado cumpra pena até os 18 anos numa instituição de menores e dali termine, enfim, numa instituição para maiores. Enfim, agora também não dá para dizer o seguinte, fazendo já um contra-ataque àqueles que não querem a redução da idade penal. Vamos pôr o adolescente na escola do crime. Quer dizer, então, que se a cadeia, o sistema penitenciário é mau e não é bom, nós não podemos, então, punir quem comete crime? Essa é a lógica? Se for essa a lógica, então, não é só o adolescente de 16 anos que não pode ir para a cadeia, mas é também aquele que completou 18 anos e acabou de cometer um crime. Vai também para a escola, quer dizer, então, eu acho que esse argumento, me perdoem, mas não é um argumento que satisfaz plenamente ao convencimento daqueles que não querem redução da idade penal. Então, eu sou a favor, sim, da redução da idade penal, pelo menos a 16 anos. Essa já é uma experiência que teve no Brasil, inclusive no Código que não entrou em vigor de 69, era assim, eu acho que aquele modelo do Código 69 que não entrou em vigor, era o modelo ideal para que nós pudéssemos implantar aqui no Brasil. São problemas que têm que ser realmente discutidos à exaustão pela sociedade, né? Conversar bastante sobre isso, para chegarmos a modelos, né, doutor Pellarini, que possam ser implementados num país tão múltiplo, tão diferente, tão complicado quanto o Brasil, não é isso? Outra coisa que se coloca muito é que a cadeia não educa ninguém. Olha, espera lá um pouquinho. Uma cadeia não é feita propriamente para educar. Né? Para quem, como eu entendo, que a pena é retribuição, e não aquilo que tecnicamente se fala prevenção especial, que seria preparar novamente a pessoa para voltar, eu entendo que, sendo eminentemente retribuição, há o mal do crime e o mal da pena. Né? Até porque nas escolas, nem sempre as escolas conseguem educar. Quer dizer, então a cadeia vai ter que educar. Então, quer dizer, usar esse argumento também para dizer que não pode mandar lá porque lá não vai educar, quer dizer, também um argumento que satisfaz plenamente esse debate. Eu acho que o debate fundamental é que nós temos uma quantidade de crimes no Brasil assustadora. Né? Nós não podemos, aqui se mata praticamente 50 mil pessoas ao ano, quer dizer, a cada 3 anos nós temos uma guerra do Iraque dentro do Brasil. Né? Então nós não podemos também aqui olhar para a realidade brasileira do crime e dizer que nós temos que, enfim, tatear o problema. Nós temos que enfrentar o problema com rigor e leis rigorosas para quem comete crimes. E quando a proteção à criança, ao adolescente, não à criança, quando a proteção à criança acaba gerando uma outra modalidade de profissional do crime, alguém que procura utilizar a criança nas ações, porque sabe que ela não vai ser punida, quer dizer, é isso que tem que se pensar, né? É aí que está o problema. Né? Mas você tocou num ponto assim que todos os dias acontecem. Olha, eu estou na Vara da Infância e Juventude, eu sei, ali a quantidade de adolescentes que vão principalmente no tráfico, né? Então o tráfico, o adulto, o traficante adulto, o que ele faz? Ele convence o adolescente que está ali, que aproveita do adolescente, porque e diz para ele, não vira nada, que é essa grande expressão que se usa, ó, vai lá que não vira nada. E paga-se muitas vezes com a própria droga, ou, né, enfim, e vicia aquele adolescente, e a quantidade de adolescentes, olha, eu faço aqui um convite, inclusive a outras autoridades que às vezes não têm essa dimensão um pouco maior, que visitem uma Vara da Infância e Juventude e vejam a quantidade de adolescentes envolvidos com o tráfico de drogas. E quando você vai assim estudar a história daquele menino, você vai ver que ele está ali por trás, tem um traficante, né, que coordenou as ações dele, tem um traficante utilizando ele para o uso do tráfico de drogas. Aí é que está a escola do crime, né? Essa Aí está a verdadeira escola do crime. Quer dizer, se fala que a escola do crime está na cadeia, a escola do crime está ali. Quer dizer, também, né? Quer dizer, está ali essa instrumentalização que se faz em números, repito, impressionantes no tráfico de drogas, a quantidade de adolescentes que está sendo instrumentalizada por adultos traficantes. Doutor Evandro Pellarini, eu queria agradecer muito a sua presença em nosso programa, já estamos chegando ao final do programa. Sobretudo parabenizá-lo pela maneira objetiva, clara, transparente, com que o senhor aborda assuntos tão delicados quanto esse que a gente abordou aqui hoje, né? E que certamente é um sinal de que Rio Preto vai ganhar aqui um grande magistrado nessa questão na vara da infância e da juventude,
e que podemos contar com uma atuação perseverante, objetiva e eficiente para um problema tão grave quanto esse na nossa cidade. Sucesso, parabéns pela maneira de pensar e boa sorte. Eu sei que vai ser um trabalho complicado, é difícil, né? O senhor sabe que é, mas vai ter sucesso, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço e agradeço a oportunidade, ao convite. Quero aqui dizer, e finalizando, que tem um grande professor aqui na cidade, que é o Dr. Osni Assis Pereira, que é o antigo juiz da Infância e Juventude, que foi para o tribunal, pessoa que me ajudou demais na minha carreira, que, enfim, né, tenho exemplos aqui a seguir, o promotor José Heitor, né, o promotor Dr. Cláudio, que também foi da Infância e Juventude, os meus colegas juízes aqui, muitos dos quais eu tenho uma excelente relação, enfim, a dar certo e tudo caminhando para a gente chegar aqui. Eu tenho certeza que nós podemos desenvolver um grande trabalho e dizer, não se faz nada sozinho, repito, né? Nós estamos aqui para somar já com grandes autoridades que trabalham no município, nós vamos nos colocar à disposição dessas autoridades também. Muito obrigado, volte sempre para a gente conversar sobre assuntos tão importantes quanto esse, doutor. Volte sempre. Nós agradecemos a você também que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já você está convidado a estar conosco novamente amanhã, a partir das 12 horas aqui na TV da Cidade. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.